Apocalipse, capítulo 1. Vamos fazer menção do verso 1 até o verso 10. Apocalipse, capítulo 1. É o último livro da Bíblia Sagrada. Primeiro capítulo, verso 1. Quem achou nos confirma com amém. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Avisa teu vizinho aí, diga: o tempo está próximo. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e que seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim
uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E você diz: glória a Deus. Depois que Jesus, ele é batizado por João Batista no deserto, o céu se abre, o Espírito desce e Deus fala. O Espírito do Senhor conduz Jesus para o deserto. Mateus capítulo 4. E a Bíblia diz que no deserto ele foi tentado pelo diabo e o venceu. E depois que ele o venceu, o texto diz que vieram os anjos do céu e o serviram. A partir desse momento, Jesus começa a sua trajetória na Palestina. Ele percorre a beira do rio da Galileia, e lá ele observa e vê 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Ambos estavam pescando. Jesus observa, olha, chama a atenção e diz: segue-me, porque a partir de hoje tu não serás mais pescadores de peixes, mas serão pescadores de almas. Um pouco mais à frente, Jesus ainda encontra os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles não estavam como André e Pedro pescando, mas o texto enfatiza que João e Tiago estavam remendando as redes, e o seu pai estava no barco. Jesus chama a atenção dele no olhar e faz a mesma proposta que fizera há poucos minutos atrás a Pedro e André, e a João e a Tiago falasse também: a partir desse momento tu não serás mais pescadores de peixes, mas serão pescadores de almas. Aqui começa a trajetória de João, acompanhando os passos de Jesus. A Bíblia diz que ele foi um dos apóstolos mais amados e que obtivera de alguns privilégios. Foi ele que na mesa da Santa Ceia teve a oportunidade de reclinar sua cabeça nos ombros de Jesus. João era denominado também como os íntimos de Jesus, como Tiago e Pedro, por exemplo. No Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, Jesus não leva a multidão, e tampouco também não leva os 12 apóstolos. Ele só sobe juntamente com Pedro, João e Tiago. Lembra quando ele chega na casa de Jairo? Ele retira todo mundo e só entra num quarto com ele Pedro, João e Tiago. João tem um privilégio marcante pelo Senhor.
porque até no momento da sua dor, no ápice do seu sofrimento, quando ele adentra no Getsemane com os 11, ele fala poucas palavras, mas ele chama um pouco mais os 3, João, Pedro e Tiago. Foi para esses 3 que Jesus diz: a minha alma está aflita. Aquilo que Jesus não falou para a multidão e para tão poucos 12, João teve o privilégio de ouvir. Só que mediante essa durabilidade de aproximadamente 3 anos e meio, João não veio pronto. Ele passou por conflito. Jesus o exortou. Ele errou e ele falhou. Uma certa feita, Jesus estava em Samaria fazendo milagres, prodígios e proezas. E Jesus não foi muito aceito lá em Samaria. E foi João Tiago que disse: Senhor, tu queres que eu agora desça fogo do céu e consuma eles, como Elias também fez? Jesus disse: calma, João, vocês não compreendem agora, porque vós não sabeis de que espírito sois. Ele está dizendo: você vai passar por um processo, João. Não precisa ser uma pessoa vingativa. O evangelho não é isso. Em outro momento, João encontra alguém profetizando em nome de Jesus, que não era da comunidade dos seletivos, dos discípulos de Jesus. E ele chega para Jesus e diz: eu encontrei alguém profetizando em teu nome e não está em nosso meio. Quer que agora nós peguemos ele? Jesus disse: não proíba ele profetizar em meu nome, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e não possa logo falar mal de mim. Foi João que fez uma petição orgulhosa, pedindo para o mestre separar 2 lugares específicos, tanto para ele e tanto para o seu irmão Tiago. Ele disse: mestre, pede ao Pai que separe para nós 2 lugares específicos, para que nós assentarmos bem no lugar privilegiado. Jesus disse: vocês podereis beber do meu cálice e participar do meu batismo? Ele disse: eu posso, e isso viverás, mas assentar à minha esquerda e à minha direita não compete a mim, mas compete ao Pai, que escolhe, que separa, que chama e que faz acontecer. João não tinha entendido que existem lugares que eu não escolho ir, que existem lugares que é Deus que escolhe. O que João não sabia é que existem portas que só Deus tem a capacidade de colocar alguém, que existem cadeiras que só Deus tem a soberanidade de fazer sentar. O que João ainda não tinha entendido, que o evangelho não é você ser servido, o evangelho é você servir. Que o evangelho não é você estar por cima, o evangelho é você estar por baixo. Porque foi João que disse: quem é maior no reino dos céus? Porque a competição entre eles, quando não é tratado, é quem é o melhor, quem é o maior, quem é que faz mais, quem
quem é que realiza? Aí o Senhor pega uma criança e fala: o maior no reino dos céus tem que se tornar como uma criança, que não tem maldade, que não é vingativa, que não é orgulhosa, que não trabalha no aspecto de disputa. João tinha que aprender o segredo do evangelho, que era servir. João tinha que aprender a ser humilde. É por isso que você vai perceber Jesus tratando com ele, Jesus exercendo a liderança sobre ele, porque Jesus sabia perfeitamente a dimensão que João ia chegar. Só que então, naquele momento, Jesus estava perto para exortar, para redarguir. Mas chegaria um tempo que João tinha que assumir as suas responsabilidades, tinha que ter o seu papel da autenticidade, de abraçar o compromisso genuíno daquilo que Deus ortogou sobre os seus ombros. Ele não poderia falhar, ele não poderia trazer escândalo, e ele não poderia ridicularizar a presença de Deus sobre a sua vida. João já era velho, seus cabelos já eram brancos, e ele pastoreava a igreja de Éfeso. Foi quando um dos imperadores mais carrasco, Domiciano, que reina e começa a ter uma atitude muito opressa sobre os cristãos. E olha para cá, há um tempo atrás, os cristãos já tinham sofrido por um melacomaníaco chamado Nero, que foi um dos piores imperadores que Roma já teve. E uma certa feita ele estava em seu palácio, e ele queria fazer uma nova Roma, e queria castigar o cristão. Roma naquela época possuía 14 bairros, e 4 desses bairros era aonde os moradores eram judeus, os cristãos habitavam. Ele começou a incendiar Roma, ele começa a tocar fogo em Roma, porque a intenção era destruir Roma, para que ele reconstruísse uma nova Roma. Só que o que me chama a atenção na história é que 10 bairros pegam fogo, e os 4 aonde o cristão habitava, o fogo nem chegou na porta. Porque o que Nero não sabia, quem guardava aquele povo não dorme, quem guardava aquele povo não cochila, e estava preparado para defender o adversário contra os cristãos. Só que isso ele usa de álibi para colocar a culpa nos cristãos. Foi nessa época que Hernandes Dias Lopes diz que faltou madeira na região, da quantidade de crentes que eram crucificados vivos naquele momento. O camarada era tão endemoniado que ele pegava as cabeças dos cristãos, colocava uma estaca e fez um caminho de cabeça de cristão para entrar no seu palácio. Ele colocava pinche para demorar mais a queimação. E é nesse momento que acontece uma diáspora. A igreja começa a ir para outras regiões. É nesse momento que Paulo está prestes a morrer. E o único apóstolo ainda que está vivo depois de Nero é o nosso amigo Joãozinho. Ele está lá na igreja de Éfeso, com amor às almas, fazendo aquilo que ele mais amava, que era pregar a palavra do Senhor. Foi nesse momento que Domiciano assume o império e começa mais uma vez a perseguir os cristãos. Ele pegava os cristãos, colocava na arena e dizia:
ou você nega Jesus, ou você vai morrer. É nesse momento que tem Policarpo, que ele diz: se eu fosse você, soltava logo as bestas feras, porque o meu Senhor já está de braços abertos me esperando lá na glória. Essa expressão confrontou tanto eles, que eles não mataram. Eles pegaram, colocaram dentro de uma fogueira, mas não acenderam. E eles falaram: nega Jesus, ou nós vamos te queimar vivo. E o jovem dizia: se eu fosse você, tocava logo fogo nessa fogueira, porque o meu Senhor já está de braços abertos, com a coroa na mão, me esperando para receber lá na glória. Crente convicto da salvação, ele sabe para onde vai. Ele sabe que o melhor não é aqui. Ele sabe que o melhor é lá na glória. A recompensa é lá, o galardão é lá, a paz é lá. O que Deus tem preparado para a nossa vida aqui não se compara ao que Ele preparou lá na glória para você. É nesse momento que pega o nosso irmãozinho João, e pasme, foi colocado em uma ilha, que o texto diz para nós, chamado a ilha de Patmos, aonde ia só os piores, que em Roma já estava determinado a morte. Aqueles que se rebelavam contra Roma, os piores assaltantes, os homicidas. Ele ia ou conduzia para a ilha de Patmos, porque não tinha saída. Ou morria lá, ou saía de lá para ser morto. E João está no meio daquele povo sem entender nada, sem compreender nada. Ele está sofrendo perseguição. Ele está sendo alvo de chacota no meio daquele povo. É nesse momento que Domiciano fecha a porta da terra e Deus abre a porta do céu. Não se preocupe quando os homens fecharem a porta aqui embaixo para você, porque quando eles fecham a porta aqui embaixo para você, Jeová abre a comporta do céu para você. João estava banido, isolado, preso, com os pés no vale, mas a cabeça no céu. Segura na mão desse crente, por favor. Diga: Deus te colocou no vale, mas a sua cabeça tem que estar no céu, porque a força vem de lá, a sabedoria vem de lá. Aquilo que você precisa para vencer o vale vem diretamente do céu para você. É por isso que as pessoas não entendem. Você está no vale dando glória, está no deserto dando aleluia, está desempregado e sorrindo, está tudo acabado e posta um selfie de manhã cedo. Deus é a minha bandeira, porque eles não sabem que os nossos pés podem até estar no vale, mas o nosso coração está no céu, a nossa alma está no céu. Eles não têm poder de fechar o céu. E uma das coisas que nos chama a atenção, olha para cá: sofrimento, perseguição, não é para lhe tirar dos propósitos de Deus. Ao contrário, a pressão, a opressão, a perseguição, o exílio é Deus dizendo: eu permiti isso para você ter experiência que você nunca teve.
Tem crente que a partir de hoje vai ver coisas que nunca viu, vai sentir o que nunca sentiu, vai experimentar o que nunca experimentou, porque Jeová está dizendo: o teu corpo pode estar até na prova, mas a tua experiência no céu eu não abro mão por nada. As maiores experiências foi nos momentos mais terríveis que pessoas enfrentaram. Qual é o motivo que levou João para a ilha de Pátimo? Capítulo 1 de Apocalipse 9, verso 9 responde: foi por causa da palavra de Deus e por causa que ele era fiel testemunha. João estava dizendo: me coloque na ilha, mas eu não abro mão de cumprir aquilo que Deus me chamou. Me coloque no vale, mas mesmo assim eu vou continuar realizando os propósitos que Deus determinou. É por isso os moravianos, eles se vendiam de escravo. Para quê, pastor? Para pregar aos escravos. Ele está dizendo: não adianta. Quem tem o chamado de Deus, o diabo fecha a porta, e de porta fechada mesmo, Deus dá a resposta, Deus dá o crescimento. Ele faz aquilo que Deus determinou. Enquanto o pau está quebrando embaixo, enquanto a perseguição estava sofrendo, aí o texto diz: e eu fui arrebatado em espírito. Segura a mão desse crente, por favor. Segura a mão dele, aperta um pouquinho até que dá um aleluia. Se ele não dá aleluia, aperta mais um pouquinho. Olha nos olhos dele e diga: está entendendo o que Deus está fazendo com você? Está compreendendo? Diga: Deus quer te levar é um nível espiritual mais avançado. Ele quer se revelar para você. Ele quer falar contigo face a face. Ele quer se manifestar em meio a essa guerra. Na ilha, preso, escravizado, mas a sua alma estava vivendo o que ninguém nunca viveu. Se prepara, porque o Espírito Santo vai incomodar crente às madrugadas. O Espírito Santo vai acordar crente cedo, porque ele está dizendo: eu quero me revelar para você, eu quero inundar aquela casa de glória, eu quero te batizar com meu Espírito, eu quero te encher, fazer com que você tenha mais experiência com o Pai. Nesse momento, Jesus se revela para ele e diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que fez, escreve no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, a saber, Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí João começa a contar a experiência dele no céu. Aí ele diz que quando eu ouvi uma voz que falava comigo, eu virei e vi 7 castiçais de ouro, oh glória, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Estava vestido até os pés de uma roupa comprida. Aí João diz: no peito tinha um grande cinturão
cinturão de ouro. A sua cabeça, os seus cabelos era branco como as neve. Os seus olhos era como a chama de fogo, e os seus pés é como latão reluzente. A sua voz é voz de muitas águas, e ele tinha na mão 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto resplandecia como o sol. E eu, quando eu vi o Filho do Homem, os seus detalhes, a sua glória, a sua perfeição, eu, João, caí como morto, e repentinamente uma mão me tocou e disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que está vivo. Eu fui morto, mas aqui está, na Igreja Batista Betel, aquele que está vivo para todo sempre. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Por favor, levante as suas 2 mãos, erga os teus olhos até o céu e enche esse lugar de glória. Vai, solta glória para Ele, solta aleluia para Ele, exalta-lhe. E boa, elógio-me a boa saia. Deus tem um nível de experiência para te conduzir. Deus tem um nível de experiência para te conduzir. O teu nível espiritual a partir de hoje não fica mais estagnado. O teu nível de experiência vai aumentar, vai crescer. A partir de hoje é Jesus que se revela para você. Chega de ouvir Deus através dos homens. Agora chegou o teu momento de ser selado por Ele, marcado por Ele. Está preparado para viver o que nunca viveu? Está preparado para sentir o que nunca sentiu? Está preparado para ver o que nunca viu? Está preparado para ser cheio, meu Deus do céu, como nunca foi? Está preparado para transportar como nunca transportou? Está preparado para ser possuído como nunca foi possuído? Ele está dizendo: não é água no tornozelo, não é água no joelho, não é água nos lombos, não é água, é profundidade que só vem, só experimenta quem mergulha. Eu te convido a você mergulhar nessa noite na glória, na presença. Eu te convido nessa hora, porque a água de Deus já começou a jorrar, a comporta já foi aberta. Só mergulha quem quer, só experimenta quem quer. Glória. Olha para cá, por favor. Quando João, ele viu toda essa magnificência, o texto diz: e eu caí como morto. E João o quê? Pera aí, não era esse João
que tinha andado 3 anos e meio com Jesus? Não é esse João que reclinava a cabeça nos ombros de Jesus? Não é esse João que uma certa feita embarcou com o Senhor e ele estava dormindo? E que mandou chamar, e João viu Jesus despertando do sono, estendendo as mãos e acalmando a tempestade? Não é esse João que viu Jesus andando sobre as águas? Não é esse João que viu Jesus interromper uma procissão de um funeral e, tocando no esquife, levantou o menino, ressuscitou e ainda entregou o filho vivo à sua mãe? Não é esse João que viu Lázaro 4 dias morto e Jesus ressuscitando? Não é esse João que viu Jesus fazer milagre, multiplicar pães, multiplicar peixes? Não é esse João que viu Jesus se revelando, mas agora ele estava vendo Jesus de uma forma que ele nunca viu. Ele estava contemplando o que ele nunca contemplou. E João marcou essa noite para dizer: só vê o que nunca viu quem tiver morto. Enquanto você estiver vivo, você não tem experiência com Deus. Enquanto a carne falar mais alta, você não tem experiência com Jeová. Ele está dizendo: para eu ter contemplabilidade da glória de Deus, eu tive que morrer. Enquanto eu não morrer, eu não tenho intimidade profunda com Jesus. Enquanto eu não morrer, eu ainda não contemplarei a face do meu mestre. Enquanto a minha carne não morrer. Por isso Jesus disse: na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não fazer o quê? Não ouvir, fazendo o quê? Ficará só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. É necessário que eu morrer para eu ter experiência com Deus. Pastor, eu tenho que me matar, eu tenho que pegar uma faca? Não. Você tem que morrer para as coisas do mundo e começar a viver as coisas celestiais. Porque enquanto o mundo fizer pacto, enquanto o mundo fazer parte da sua vida, você não vai ter experiência com o Pai. Você não vai contemplar. E o meu desejo nessa noite é que Deus mate a sua carne. A minha oração, que a tua carne não te conduza para o pecado. Que Jeová nessa noite se revele para ti e o Espírito te envolva, mas te envolva de uma tal maneira que a carne não te conduza mais para você pecar. Segura na mão desse crente, por favor. Aperta um pouquinho até que dá um aleluia. Olha nos olhos e diga: ou você mata a carne, ou a carne vai te matar. Olha para ele e diga: mata essa miserável hoje, porque é ela quem te impede de você ter relacionamento. Mata essa miséria hoje, porque é ela que te impede de você ter relacionamento. É por isso que quando Nicodemos vai encontrar Jesus à noite, Nicodemos fala: Senhor, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém que não venha de Deus que possa fazer esses sinais tão extraordinários. Jesus disse: Nicodemos,
Eu sei que você é doutor. Eu sei que você é principal da sinagoga. Mas se você não nascer da água e do Espírito, você não pode contemplar o reino dos céus. Diga para dois irmãos: é necessário nascer de novo. Porque quem não nasce de novo não tem experiência com Ele. Quem não mata a carne não tem experiência com Ele. Aí Jesus disse: quem é nascido da carne é da carne, mas quem é nascido do Espírito, oh glória, oh glória. O tambor pode tocar, mas a carne dele já está morta, ele quer ir para a igreja. O paredão pode tocar, mas o coração dele está na glória do Pai. Para de você ser levado pela carnalidade. É por isso é necessário. Ele diz: da água e do Espírito. Porque quando ele fala da água, olha para mim por favor, quem me ouve diz amém. Quando ele fala da água, ele fala do batismo nas águas. Que quando você é submergido nela, você entra em um sepulcro. Você morre. É por isso que você precisa ser batizado. Porque assim como foi necessário Jesus morrer, assim é necessário todos aqueles que o seguem morrer também pelas águas do batismo. Quando você é submergido, o teu pecado fica lá embaixo. E quando você é levantado, você é uma nova criatura. Aí é nesse momento, diácono Jefferson, que Martinho Lutero falou: me enganaram quando me falaram que minha carne ia morrer no batismo. O que eles não sabiam é que a miserável da carne, ela sabia nadar. Porque todo dia a carne faz, não vai para a igreja, não ora, não lê Bíblia. E o Espírito diz: vai orar, rapaz, vai ler Bíblia, rapaz. Aí você senta no sofá até arrumado, mas daquela preguiça. E a carne diz: fica em casa. E o Espírito diz: mata ela e vivifica no meu espírito. Segura a mão desse crente, por favor. Diga: mata essa carne, senão ela vai te matar. Quanto mais vai chegando mais próximo da vitória, mais o diabo quer te derrubar. Você conseguiu vencer até agora e vai continuar até o final. Primeira coisa, eu tenho que morrer. Segunda coisa, eu tenho que diminuir. Eu tenho que o quê? É por isso que quando ele viu Jesus glorificado, ele fez o quê? Caiu como morto. E quando cai como morto, eu lembro de João Batista, que pregava no deserto do Jordão: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. As pessoas se convertiam. O texto diz que os servos dos fariseus desceram e perguntaram: João, você é o Cristo? Ele disse: não. Tu és Elias? Ele disse: não. Tu és um dos profetas? Ele disse: não. Eu só sou apenas uma voz daquele que clama no deserto. Mas deixa eu te dar uma novidade: depois de mim vem alguém que é maior do que eu não sou digno
turno de descer e desatar as alpacas dos teus pés. E segura essa: eu batizo com água para o arrependimento. E ele não, ele batiza com o Espírito Santo e batiza também com fogo. E pega essa: o importante é que eu diminua e que ele quer ter êxito no ministério? Quer ter êxito na pregação? Quer ter êxito no que você faz para Deus? Diminua. Depois de 13 anos pregando, eu tinha um conflito com Deus. Todas as vezes que eu desço do altar, minha alma se entristece. E eu achava que isso era um princípio de depressão. Mas depois eu identifiquei que não era, porque só era quando eu pregava. Sabe, os pregadores desvirou, foi benção, foi forte. A minha alma ficava assim no canto triste. Depois de orando de 13 anos para perguntar para Deus o que era isso, Deus me disse: filho, é para a sua alma não se ensoberbecer, para depois você sair falando, dizendo: eu preguei muito, eu cantei muito. Não, meu amigo, quem faz é Deus, quem realiza é Deus. É por isso que nós precisamos ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, o qual em forma de Deus não se usurpou ser igual a Deus, mas se desvaziou de si mesmo e se fez de servo, e servo foi levado à morte, e morte de cruz, o qual Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todos os nomes, e ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo diz assim, ó: o que comais, ou que bebais, ou que façais qualquer alguma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aquele pastor que nós fomos ver pregar, Reverendo Napoleão Falcão, ele estava pregando em um grande congresso, e quando ele desceu do púlpito, alguém bateu no ombro e disse: pastor, tu pregou demais. O pastor Napoleão Falcão olhou para ele e disse: interessante, que enquanto eu estava pregando, o diabo também falava a mesma coisa no meu ouvido: tu está pregando demais, tu está bom demais. Não, irmão. Quando Nicodemos veio falar com Jesus, Jesus diz assim, ó: não, eu não sou bom, bom é Ele. Nós não podemos receber nada se do céu não for concedido. Eu preciso morrer, eu preciso diminuir e colocar Deus em primeiro lugar. Eu preciso morrer, eu preciso diminuir e colocar Deus em primeiro lugar. Cutuca teu vizinho e diga para ele: coloca Deus em primeiro lugar, e o final já está tudo preparado por Ele. Coloca Deus no casamento, no namoro, e o casamento já está preparado por Ele.
3 coisas que precisamos fazer para termos experiências como nunca tivemos antes. Primeiro, preciso morrer. Segundo, preciso diminuir. E terceiro, eu preciso colocar Deus